Bom, tudo bem com todos? Dando continuidade aos nossos trabalhos do primeiro Congresso Nacional, agregando conhecimento, nós vamos ter agora a palestra que tem o tema Micro-organismos endofíticos como agentes de controle biológico de doenças de plantas. Palestra essa elaborada por Selma Maria Dias de Moraes Costa, que sou eu, engenheira agrônomo com trabalhos na área de doenças de plantas e especialista em doenças de plantas. Iniciando a conversa, a nossa agricultura moderna enfrenta grande desafio, entre eles o controle de doenças de plantas causado por fungos, bactérias e outros fitopatógenos. E nesse controle, o uso contínuo de defensivos químicos tem gerado problemas como resistência dos patógenos, contaminação ambiental e aumento dos custos de produção. Nesse contexto todo, surge o biocontrole de doenças de planta usando micro-organismos endofíticos. E aí a gente já começa o nosso questionamento: o que é um endofítico? O termo endofítico vem do grego endo, dentro, fito, planta. Então, são micro-organismos que vivem no interior dos tecidos vegetais sem causar danos aparentes ao hospedeiro, como a gente pode estar observando aqui na imagem onde você vê os micro-organismos que estão colonizando o interior do tecido vegetal, no caso aqui de uma folha. Mas eles podem colonizar raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. E para que a gente possa entender o que é um endofítico e conhecer esse endofítico e trabalhar com ele, a primeira coisa que a gente precisa entender é o microbioma vegetal. Por que que é importante? Porque a partir daí a gente vai entender aonde a gente pode estar encontrando esses micro-organismos, para que a gente possa estar fazendo a coleta dele, para que a gente possa estar fazendo o estudo desses micro-organismos. Então, na imagem aqui, no número 1, a gente já tem um solo fora das rizosferas. E nesse solo a gente tem metabólito das raízes, que esses metabólitos não influenciam os micro-organismos, mas estes micro-organismos, eles podem exercer uma influência aqui nas raízes das plantas. No número 2, aqui na imagem, a gente vai ter as rizosferas. Se você observar bem, que são as regiões da raiz, onde encontramos as raízes, na risosfera a gente tem uma alta concentração de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles sofrem uma influência muito grande dos resultados de planta. No 3, como a gente pode estar observando, a gente tem a endosfera, é onde a gente consegue encontrar os micro-organismos endofíticos, onde eles estão localizados dentro do tecido vegetal. E o 4, a gente tem aqui a filosfera, que são micro-organismos da superfície ou do apoplasto dos tecidos foliares. Então, nessa região aqui, na parte da superfície, no apoplasto, a gente encontra micro-organismos, mas que eles vivem na superfície. Eles não vivem dentro da espécie do tecido vegetal. Dentro dos principais grupos de micro-organismos endofíticos que já foram estudados, que vem sendo estudado, que já está no mercado, sendo consolidado e tem produtos que se encontram no mercado, dentro deles nós temos os principais grupos, temos os fungos e nós temos as bactérias. Nos fungos nós temos o tricoderma, que já é um micro-organismo que já é muito estudado, que já tem muito produto no mercado, produto esse registrado, para que possa estar utilizando aí no controle de doenças de plantas. Nós temos o cladospóreo, nós temos o penicílio, nós temos o fusário. E as bactérias, dentre as bactérias endofíticas, nós temos diversas também, dentre elas bacilos, pseudomonas, entobacter e entre outros. Os micro-organismos endofíticos, eles são aliados invisíveis para plantas, mas são saudáveis e produtivos, mas para as plantas mais saudáveis e produtivas. Então, apesar da gente não estar visualizando, mas eles estão dentro da planta, mas eles estão tornando as plantas mais saudáveis e mais produtivas pelas relações que ele exerce com a planta. Dentre essas relações, eles produzem metabólitos bioativos, metabólitos esses que ajudam no controle de doenças de plantas e ajudam no seu crescimento e desenvolvimento. Ele pode estar promovendo aí o crescimento vegetal. A gente sabe que tem muitas bactérias aí que já está sendo, que foi estudada, que são promotoras de crescimento. Eles ajudam aí na absorção de nutrientes, como exemplo, a gente tem as micorrizas, que auxiliam aí as raízes, conjuntamente com os fungos, que fazem uma associação que auxilia nessa absorção dos nutrientes. Eles induzem a resistência nas plantas, tornando elas mais resistentes ao ataque de patógenos, e com isso ajudam no controle de fitopatógenos. E esses endofíticos, como a gente já disse, para que a gente não possa estar esquecendo,
Eles vivem dentro dos tecidos vegetais, raízes, caule, folhas, sementes, sem causar nenhum dano à planta, estabelecendo uma relação benéfica com a planta, que é uma relação que a gente chama de simbiose, onde os dois vão sendo beneficiados nesse processo todo. Dentro dessa relação, gera os benefícios, que esses benefícios atuam em parceria com a planta, contribuindo para a saúde da espécie vegetal da planta para o seu desenvolvimento e com a proteção contra o estresse e doenças que possam ocorrer nessa espécie vegetal. Muitas pesquisas indicam que praticamente todas as espécies vegetais possuem comunidades endofíticas. Para que a gente possa estar estudando esses endofíticos e conhecendo, a gente precisa isolar ele para que a gente possa conhecer o seu ciclo de vida, o seu modo de vida. A partir daí, a gente vai ter as condições de aplicar isso na prática. Mas, para isso, a gente precisa fazer o isolamento. E esse isolamento desses endofíticos vegetais começa com uma primeira etapa, a coleta do material. Essa coleta das espécies de plantas saudáveis, você vai ao campo, faz a coleta das plantas saudáveis, uma vez que você coletou, você traz esse material para o laboratório onde você vai trabalhar, que geralmente é um laboratório de microbiologia. Bom, a partir daí você vai selecionar as partes que você pode trabalhar. E a gente viu anteriormente que esses micro-organismos, eles colonizam as mais diversas partes da planta. Então, dentre as partes que podem ser utilizadas são as folhas, raízes, caules, sementes. E uma vez que você selecionou as partes que vai trabalhar, você começa o processo de desinfestação superficial, que esse processo tem como objetivo eliminar os micro-organismos presentes na superfície da parte qual você vai trabalhar. Começa com um procedimento clássico, que você vai estar utilizando água destilada, álcool 70%, hipoclorito de sódio, o álcool de novo, seguido de lavagem com água estéril. Esse procedimento começa da seguinte forma: você vai pegar o pedaço da vegetal que você selecionou para fazer o trabalho, vai colocar em uma água destilada durante 1 minuto. Após esse 1 minuto, você vai colocar no álcool 70% por mais 1 minuto. Após esse 1 minuto, você vai colocar dentro do hipoclorito de sódio de 1 a 2% durante 2 ou a 3 minutos. Depois desse período, você vai colocar novamente no álcool 70% por 1 minuto. E após todo esse processo, você vai fazer a lavagem dessa parte vegetal por 2 ou 3 vezes com água estéril. Esse processo todo é feito dentro de uma cabine microbiológica para evitar a contaminação desse material. Esse processo todo vai garantir você ter um material mais saudável para que você possa estar cultivando, cultivando e obtendo aí o micro-organismo que você deseja trabalhar. O cultivo desses endofíticos, a partir do momento que eu já fiz todo o processo de limpeza, de desinfestação desse material, eu vou começar o cultivo. Quando eu faço a limpeza desse material, eu vou cortar depois esse material em fragmentos vegetais bem menores, e esses fragmentos vão ser colocados no meio de cultura. E esse meio de cultura vai variar, dependendo do micro-organismo. Se for fungo, você vai estar utilizando PDA, e se for bactéria ou TSA ou nutriente com água, vai depender aí da cultura a qual você vai estar trabalhando. Após você colocar esse material na placa de Petri com meio de cultura, você vai colocar esse material no ABOD, que é o equipamento que você vai estar controlando tanto a temperatura quanto a umidade e a quantidade de luz dentro desse ambiente. E aí ele vai ficar por um período, que a gente chama de período de incubação, que vai variar de 24 horas até 5, 6 dias, dependendo do micro-organismo. E após esse período de incubação, vai ocorrer o crescimento das colônias endofíticas. Mas como você pode estar observando aqui na imagem, nós vamos ter diversos tipos de colônia. E aí você precisa ter um material puro. O que é um material puro? O que é uma colônia pura? Ter uma única colônia para que você possa ter um único micro-organismo da mesma espécie numa placa para que você possa iniciar seus trabalhos. Então, você vai começar o processo de purificação. No caso, você vai pegar um pedaço de cada colônia e vai colocar cada pedaço em uma placa com meio de cultura adequada, até você ter o material puro, como a gente está vendo aqui na imagem. O resultado disso é a obtenção de colônias puras, e essas colônias puras vão servir para os futuros estudos e aplicações aí no controle de fitopatógenos de plantas. E a partir do momento que você tem as colônias
pura, você vai começar o processo de identificação. Esse processo começa com a identificação morfológica, no caso aqui, morfológica dos fungos. Essa identificação, ela segue algumas etapas. Você vai observar alguns critérios. Dentro dos critérios, você vai observar a cor da colônia. A partir do momento que você observa, você vai estar fazendo a avaliação da pigmentação da colônia. E essa pigmentação já é característica para você começar o processo de identificação desse micro-organismo. Você vai avaliar também a textura, uma das características morfológicas também avaliada é a textura, onde você vai observar a aparência dessa colônia, se tem uma aparência em formato de algodão, que a gente chama algodonosa, aveludada, em formato de pulvorulenta, de pus, se ela, ela é lisa, se, entre outras características com relação à textura. Você também vai observar o formato dessa colônia, é de extrema importância, cada micro-organismo ele tem seu formato específico, então por isso que é uma das características que a gente analisa na hora que está fazendo a identificação morfológica. Esse formato ele vai variar desde circular, irregular, filamentoso, entre outros, e você também vai principalmente avaliar as estruturas reprodutivas desses micro-organismos. Isso é feito essa observação das estruturas reprodutivas é feita em microscópio adequado, onde você vai estar observando essas estruturas, se tem conídeos, se tem esporângios, se contém esporo, vai observar se as hifas, se são hifas septadas ou não septadas, entre outras características. A identificação morfológica é o primeiro passo para o reconhecimento dos fungos e fornece informações importantes sobre a sua diversidade. A partir do momento que você tem as informações morfológicas, você vai comparar com a literatura se aqueles micro-organismos têm características de endofíticos ou se micro-organismos fitopatogênicos. E a partir daí você começa o seu processo de fazer a seleção desses micro-organismos endofíticos. Com relação às bactérias, você também vai fazer o mesmo procedimento, a identificação morfológica dessas bactérias, e aí essa identificação é feita no microscópio, onde você vai observar a forma da célula da bactéria, sua forma celular, e que elas apresentam, que pode ser em formato de cocos, de bacilos, de vibriões, de espirilos. Você também vai observar a coloração, a gente sabe que as bactérias são gram-positivas ou gram-negativas, que essa informação gram-positivas ou gram-negativas, elas vão lhe dar uma característica para você poder identificar, fazer a identificação desse micro-organismo. Então, as gram-positivas, elas têm quando ela passa por um processo de coloração, elas ficam com a coloração roxa, e as gram-negativas, a coloração entre o rosa e o vermelho. E você também vai observar as características das colônias, em meio de cultura, se ela tem um formato circular, se ela tem uma cor amarela, se a elevação dela é convexa, se a superfície dela é lisa, se a margem dela é inteira ou não é inteira. Então, tudo isso são informações importantes. Como assim nos fungos, essa identificação morfológica é uma etapa fundamental para a caracterização preliminar das bactérias, que vai lhe direcionar para as futuras análises. E aí a gente também pode estar fazendo essa identificação através molecular. Hoje a gente tem a biotecnologia que nos ajuda muito, porque você pode estar usando aí o PCR, que é uma ampliação do DNA, para que você possa estar fazendo a identificação através do DNA, ou você pode estar fazendo aí também através do sequenciamento do DNA, que é uma leitura aí desse sequenciamento do DNA, para que você possa estar fazendo a identificação aí desses micro-organismos. E também temos outros genes mais utilizados, que são fungos e bactérias, no caso dos fungos, o ITS, e as bactérias 16S RNA. Atualmente, as ferramentas da biologia molecular proporcionam uma precisão na identificação, permitindo, assim, um melhor resultado. Com a biotecnologia, você consegue ter um resultado bem mais preciso na hora de fazer a identificação desses micro-organismos. E como ocorre o antagonismo? O que é o antagonismo? Uma vez que eu identifiquei esses micro-organismos, a gente vai fazer um outro procedimento, que é o antagonismo dele. É um ensaio antagonista para identificar se aquele micro-organismo consegue ou não controlar o patógeno. E aí, nesse processo, a gente precisa saber o que é antagonismo. Antagonismo nada mais é do que a interação entre micro-organismos, em que os organismos endofíticos inibem ou prejudicam o crescimento de outro, geralmente de um patógeno, promovendo os benefícios à planta.
Como você pode estar vendo aqui, o micro-organismo endofítico, uma vez que ele está na planta, ele vai inibir o crescimento do fitopatógeno. E os benefícios disso? Ele atua em parceria com a planta, vai contribuir para a saúde, desenvolvimento e proteção, além, como eu já disse anteriormente, do controle do estresse e de doenças de planta. Então, como você pode observar aqui, ele tem os mecanismos mais comuns que são utilizados. É a competição, se você observar aqui, foi colocado nessa placa de pedra um pedaço da colônia do micro-organismo endofítico e um pedaço da colônia do micro-organismo fitopatógeno, que causam danos às plantas. Uma vez que esse patógeno encontra o endofítico aqui ele está inibindo o crescimento desse patógeno. Então, o endofítico ocupa o espaço onde eu utilizo os nutrientes e vai inibir esse crescimento. Então, ele vai competir com o patógeno, inibindo aí o seu crescimento. Antibiose, ele vai produzir compostos antimicrobianos, que esses compostos vão afetar o crescimento aí desse fitopatógeno, uma vez que esse micro-organismo produz substâncias, produz compostos químicos, produz metabólitos, que esses metabólitos vão causar dano ao fitopatógeno, e esse dano pode levando à morte desse fitopatógeno, promovendo aí o controle. Então, nesse caso aqui, a gente chama que o endofítico, ele está atuando pelo processo de antibiose. O micoparasitismo, o endofítico, uma vez que ele chega no patógeno, ele vai parasitar o fitopatógeno, levando à morte desse fitopatógeno. Então, o endofítico ataca diretamente o fungo patogênico, e esse fungo termina chegando à morte desse fungo. A indução por resistência. A planta vai ativar seus próprios mecanismos, e esses mecanismos, uma vez ativados, vai promover a resistência da planta ao ataque de fitopatógeno. Esses mecanismos podem atuar tanto de forma isolada quanto de forma combinada, e reduzindo a incidência e a severidade do dano causado pelo fitopatógeno. Os principais fitopatógenos que a gente tem e que são estudados e que é muito trabalhado, os micro-organismos endofíticos vêm sendo muito utilizados no controle de alguns fitopatógenos, sendo que os principais nós temos o fusário, que é um fungo que causa podridão de raízes e murcho, causando danos econômicos em diversas culturas. Antracnose também promovendo aí a podridão tanto de folhas, raízes, caules, frutos, flores. Então, uma vez a gente vem trabalhando os micro-organismos endofíticos para promover o controle aí desse fungo, que é o coletrótomo. Também a risoctônia vem sendo muito trabalhada, aí os endofíticos vêm sendo muito trabalhados no controle de risoctônia solone, que esse fungo aqui, ele promove a podridão e o tombamento de raízes, também causando danos econômicos a diversas culturas. Também vem sendo muito estudado e trabalhado os endofíticos no controle da esclerotina, e esclerotina, que esse fungo aí causa mofo branco, esse mofo branco causa a morte da planta, causa prejuízos econômicos. Também vem sendo muito trabalhados os endofíticos no controle da macrofomina, faseolina, que é um fungo, um patógeno, um fitopatógeno que causa podridão, carvão na haste e na raiz, levando à morte da planta, causando prejuízos econômicos. E também a gente vem sendo trabalhado muito, e as pesquisas vêm trabalhando muito esses endofíticos no controle de alternária. E essa alternária é um fungo que causa a mancha de alternária, mancha essa que inviabiliza a cultura, inviabiliza a planta, causando danos econômicos. Essas doenças todas citadas causam grandes prejuízos, grandes perdas econômicas em diversas culturas agrícolas. E aí, uma vez que você já conseguiu ter seu micro-organismo endofítico, você vai utilizar esse micro-organismo, vai fazer aplicações desse micro-organismo, que a gente chama aplicações em biocontrole, onde os micro-organismos endofíticos podem ser utilizados tanto para a produção de biofungicida, substituindo aí parcialmente os defensivos químicos, e também pode ser utilizado aí como bioinoculantes, que vai favorecer o crescimento das plantas, promovendo aí o crescimento dessas plantas. E com isso você vai ter a maior absorção de nutrientes, você vai ter maior estímulo ao crescimento das espécies vegetais, vai promover mais vigor e maior produtividade,
E o uso dos endofíticos no biocontrole é uma alternativa sustentável. Com isso, vai reduzir os impactos ambientais, vai aumentar a eficiência do manejo, vai contribuir para uma agricultura mais sustentável, mais saudável, promovendo aí um equilíbrio ambiental em toda a cadeia produtiva. Vantagens e desvantagens do uso dos endofíticos. Temos como vantagens uma agricultura mais sustentável, redução do uso de fungicidas, menor impacto ambiental, menor risco da resistência dos patógenos, promoção do crescimento da espécie vegetal, maior equilíbrio microbiológico. E dentre os desafios, nós temos ainda algumas limitações que precisa ser vencida, dentre elas a adaptação às condições ambientais, se torna mais complicado, você tem que fazer a manipulação desses endofíticos, dessas substâncias para usar no biocontrole adequado para as regiões que você vai trabalhar, então precisa conhecer qual região você vai trabalhar, qual produto você vai utilizar de acordo com as condições ambientais, para ele poder se adaptar àquelas condições. Uma produção em escala comercial, que é um grande entrave, ainda se produzir em escala comercial, ter a estabilidade dos inoculantes, ainda se vem pesquisando muito para até chegar a esse processo de ter um produto mais estável, e a questão também da legislação, o registro desses bioinsumos, a gente tem uma legislação a seguir, que esses registros limita aí o uso desses produtos, mas que precisa ser seguido para que a gente possa estar colocando no mercado um produto seguro. Entretanto, as pesquisas científicas, elas vêm avançando muito e vêm abrindo caminho para soluções de controle de doenças de plantas, utilizando aí uma maneira mais ecológica, que é o biocontrole de doenças de planta, através do uso de micro-organismos endofíticos. E como conclusão, os micro-organismos endofíticos representam uma importante ferramenta biotecnológica para o manejo sustentável de doenças de plantas. Esse processo envolve 4 etapas, como a gente viu lá atrás, só fazendo uma pequena revisão, é isolar esse micro-organismo. Uma vez que isolado, você vai cultivar esse micro-organismo, vai identificar esse micro-organismo, vai avaliar a sua ação. Uma vez que você avaliou e você obteve os resultados desejados, você vai aplicar. Como é que você vai aplicar? Você vai transformar aqueles metabólitos que você conseguiu lá da sua avaliação em produtos, seja biofungicida ou seja bioinoculantes, que possa estar sendo utilizado aí na agricultura. E o futuro do controle biológico passa pelo conhecimento da microbiota vegetal e pela utilização de seus micro-organismos. Deixo aqui o meu agradecimento a toda a comissão do evento e muito obrigado a todos pela sua participação.